Estamos de volta com o TVC News dessa terça-feira, 29 de julho. Já estamos entrando em agosto. Agosto, lembra o quê? Mês dos pais. Fique atento, principalmente quem é filho, é importante já ir reservando um presente. Na nossa grade de anunciantes aqui, tem várias opções para você que já quer preparar o presente de Dia dos Pais para o seu papai. Camboriú tem muitas novidades na área de saúde, reformas de unidades básicas, a compra do HCC, que foi anunciada há uns dias atrás por parte do prefeito Leonel Pavan, prefeito de Camboriú, e também no final de semana, inclusive muito movimentado por conta do Circuito Mais Saúde. O secretário de Saúde de Camboriú está conosco aqui para falar sobre isso, sobre toda essa movimentação na área da saúde. Secretário Alexandre Santos, é um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tivemos no último sábado o Circuito Mais Saúde, foi o primeiro de muitos aí que vão vir. Tivemos aproximadamente 900 pessoas que passaram pelas mais variadas consultas. Nós tivemos clínico geral, pediatra com uma aceitação muito boa, os pais levaram seus filhos para as unidades básicas de saúde. Abrimos algumas, como a Policlínica Rosina Pavan, a UBS Tabuleiros, Macacos, Santa Regina e Monte Alegre também. Então nós tivemos diversos atendimentos também da nossa equipe multiprofissional, como por exemplo atendimento psicológico, que tivemos uma boa demanda aí durante o sábado, fisioterapia, assim como outros tratamentos também de práticas integrativas, como a auriculoterapia, que é a aplicação de sementes na orelha, e ações das mais variadas, rodas de conversa. Então foi um sábado aí bem proveitoso, com a nossa equipe aí a pleno vapor e com a comunidade aderindo ao longo do sábado. Bom, olha, Camboriú sempre teve bons índices, principalmente no quesito vacinação. O senhor espera manter ou superar os mais altos índices que já foram alcançados num tempo mais remoto em Camboriú? A vacinação ela tem sido um desafio, pós-pandemia, a nível nacional deu uma caída, mas a gente está reforçando o recado, o alerta, para que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde. Sábado nós também tivemos mais de 250 doses aplicadas ao longo do dia. Então é algo que a gente visa fortalecer cada vez mais, que as pessoas procurem as unidades básicas. Por exemplo, a vacina da influenza, ela está disponível para todas as idades. A gente sabe que a gripe, muitos acham que não, mas ela pode sim trazer a óbito, principalmente pacientes que já têm um sistema imune já com algum problema, como por exemplo devido à idade. Então, que os idosos possam estar procurando as unidades básicas de saúde, fazendo a sua aplicação, se prevenindo, cuidando do maior tesouro delas, que é a saúde. Certo. Secretário, outra situação que a gente já aproveita a sua presença aqui também para questionar e perguntar, para que o senhor possa explicar aos telespectadores. Como é que está a situação da dengue? A dengue na nossa região, há uns 2 anos atrás, chegou num pico muito alto, bastante preocupante. Hoje, como é que está? Nos últimos anos a gente teve números bem representativos, e trazendo até ocasionando superlotação das unidades básicas, do próprio hospital. Esse ano nós temos até o momento 212 casos confirmados, então um número considerado baixo. A gente tem conseguido manter a doença, vamos dizer que estabilizada, com o trabalho dos nossos agentes de endemias. Quando a gente assumiu a secretaria, nós tínhamos 8 agentes apenas para cuidar de todo o município. Hoje já passa de 30. Então é um trabalho que a gente vem fortalecendo através do programa de controle da dengue, que é justamente os agentes estarem fazendo as visitas nas residências, trazendo palestras nas escolas, visitando o comércio, orientando. Acho que esse é um trabalho aí que deve ser feito entre várias mãos. Tem também algo que nos ajuda muito, que é um pedido sempre do nosso prefeito, do Leonel Pavan, que é a limpeza urbana, que é a limpeza da cidade. Então, se nós temos uma cidade limpa, isso, por consequência, traz bons números, ajuda a diminuir os casos de dengue. E Camboriú, junto lá com a Secretaria de Obras, com o Zé Branco, tem feito, sempre a pedido do nosso prefeito, um excelente trabalho com relação a isso, e que tem, como eu disse ali, repercute diretamente nos casos de dengue. Então, hoje,
Camboriú tem uns casos, graças a Deus, controlados. Bom, vamos continuando ainda do assunto de vacina, o senhor falou da influenza, os números da influenza estão bem abaixo daquilo que se esperava. Como é que o senhor pretende mudar esse quadro e qual é o grupo que não está comparecendo? São os idosos, as crianças, qual é o grupo que deveria ter ido se vacinar e não foi? A gente tem tido os números baixos em praticamente toda a faixa etária, em todas as faixas etárias, né? Temos agora, vamos entrar com algumas campanhas aí de conscientização da população, trazendo o Zé Gotinha para conversar com a nossa comunidade, para que a gente reforce, para que a gente consiga melhorar os índices. Volta outra, a temperatura ela sobe, mas ela também tem tido as suas quedas e com isso a nossa imunidade cai e é onde a gripe, o vírus se espalha, né? Então a gente vai buscar justamente trabalhar com a conscientização das pessoas para que a gente volte a ter bons números na nossa cidade de Camboriú. Certo, secretário. Agora vamos pular um pouco e falar da compra do HCC. Foi uma grande conquista para Camboriú. Um grande avanço na área da saúde. O pessoal, por mais que eram realizados os atendimentos dentro da estrutura do HCC, mas a estrutura em si não era do município. Era pago mensalmente um aluguel e esse aluguel era revertido à fundação que cumpria com os encargos trabalhistas e judiciais lá de trás. Então o prefeito sempre colocou isso como uma das suas bandeiras na campanha. Passada a eleição ele já foi para Brasília conversar com a União, com o governo federal de como poderia estar negociando e passado isso, com o judiciário ele pegou e firmou um contrato ali. E há 2 semanas atrás, né, numa sexta-feira, foi pago 9,6 milhões e, por consequência, a estrutura do HCC passa a ser do município. Então, o município agora ele se sente mais apto a investir em algo que é realmente nosso, né, é algo da cidade de Camboriú. E nas próximas semanas, aí, a nossa ideia é fazer uma grande reforma no Hospital Cirúrgico de Camboriú, trazer uma estrutura mais adequada, assim como a gente já vem trabalhando intensamente também para fazer a reforma nas unidades básicas de saúde e na Policlínica Rosina Pavan. Certo. As unidades básicas de saúde em reforma são quais? Hoje nós temos a unidade do Centro, Santa Regina e Macacos, assim como também a Policlínica Rosina Pavan. Nós pegamos uma situação muito precária na parte estrutural das unidades. Em algumas chovia mais dentro do que fora, então a gente correu, eu assumi agora final de maio, a gente correu com as licitações para iniciar as reformas o mais rápido possível. Alguns telhados, como por exemplo do Santa Regina, eu já estive conversando com a equipe, foi mexido, já não choveu dentro, graças ao bom Deus. E a gente segue agora, ontem, iniciamos no telhado da Policlínica Rosina Pavan, então a gente vai, começa da cobertura e vem descendo. E a nossa ideia é chegar em todos os bairros, em todas as unidades básicas de saúde e dar uma estrutura digna, tanto para os nossos profissionais, quanto também para os nossos usuários da rede pública. Bom, voltando ao HCC, retrocedendo um pouquinho nos nossos assuntos aqui, voltando ao HCC, quais os tipos de cirurgias que já acontecem lá no Hospital Cirúrgico de Camboriú? E o que vai mudar agora com a gestão sendo totalmente de responsabilidade do município? Bom, hoje nós temos as cirurgias eletivas, que são aquelas que não tem tanta urgência, então é feito através de agendamento, respeitado todo o processo. Hoje nós temos cirurgia vascular, otorrino, ortopedia, geral e ginecologia. São as 5 especialidades. E agora, com o município comprando a estrutura, a nossa ideia de colocar uma organização social para gerir o espaço é que a gente consiga também realizar cirurgias de emergência, cirurgia principalmente geral e cirurgia ortopédica. Então, por exemplo, um adolescente, uma criança ou um adulto, casos em que não são necessários uma UTI, por exemplo, eles vão estar podendo fazer uma cirurgia de apendicite, uma retirada de vesícula que pode estar colocando em risco a vida daquela pessoa, vai poder estar fazendo no HCC e não vai mais depender do Ruth Cardoso. Assim como também nós vamos fazer uma forte
implantação e adequação da parte de imagem do hospital, né? A gente quer colocar um tomógrafo lá dentro. Então nós queremos que o Hospital Cirúrgico de Camboriú ele tenha independência, que a saúde em Camboriú tenha independência, não dependa tanto do Hospital Ruth Cardoso ou do Hospital Marieta, que a gente consiga resolver a maioria dos casos dentro de casa. Tá certo. Secretário de Saúde de Camboriú, Alexandre Santos, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos acompanhar as próximas ações da saúde no município. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Saúl, e dizer para vocês que a gente vem trabalhando de segunda a segunda, não medindo esforços, para fazer com que a saúde de Camboriú seja a referência e esteja à altura da nossa população. Forte abraço. Muito bem, obrigado pela sua presença. Balneário Camboriú realizou no final de semana um mutirão para a colocação do DIU. Vamos acompanhar. Aconteceu no último sábado em Balneário Camboriú, mais um mutirão da Secretaria de Saúde para a colocação do dispositivo intrauterino, o DIU, em mulheres com mais de 16 anos. Ao longo do dia, 60 atendimentos foram realizados. O mutirão acontece sempre na Unidade Básica de Saúde do bairro dos Municípios. A nossa prefeita Juliana Pavan, ela tem dentro do seu plano de cuidado essa atenção às nossas mulheres, garantindo a elas o direito e o acesso facilitado ao DIU, ao método contraceptivo. Desde o início de janeiro, o governo promoveu às nossas enfermeiras da rede municipal o acesso a um treinamento para a inserção do DIU. Então, é importante hoje que nós temos todos os nossos enfermeiros da rede, são uma média de 70 profissionais. O DIU ofertado pelo município de Balneário Camboriú é de cobre. O dispositivo é enviado pelo Ministério da Saúde. O DIU é seguro, sendo um dos métodos anticoncepcionais mais eficazes da atualidade. Somente de janeiro a junho deste ano, foram feitas 560 inserções do DIU de cobre. Desse total, 366 aconteceram durante os mutirões realizados aos sábados, uma estratégia que tem ampliado o acesso das mulheres ao método contraceptivo, especialmente para aquelas que não conseguem comparecer às unidades durante a semana. Tínhamos 800 mulheres em fila de espera. Essa fila foi zerada, essa gestão com compromisso desse acesso à mulher, e agora a colocação está praticamente em tempo real. As mulheres procuram dentro do número de WhatsApp, fazem o agendamento e esse número praticamente em tempo real é esse acesso às nossas mulheres. Eu vim colocar o contraceptivo do DIU no postinho, porque aqui tá de forma gratuita, e se eu fosse escolher pagar seria bem mais caro. O DIU é 100% seguro. O agendamento é simples e deve ser feito por meio WhatsApp. Por isso, basta enviar uma mensagem sinalizando a intenção que todas as informações e orientações serão repassadas. O nosso objetivo é que até dezembro a gente consiga diminuir o número de gestações não planejadas no nosso município. Olha, antes de chamar a Icla Araújo, que já vai aparecer aqui na tela da TVC, queremos agradecer a audiência do telespectador Elvis. Ele mandou uma pergunta sobre a normalização dos trabalhos do CAPS em Camboriú. Nós conversamos fora do ar com o secretário Alexandre Santos. Ele disse o seguinte, que o CAPS já tem novos contratados, psiquiatras e psicólogos, para normalizar o atendimento. Elvis, muito obrigado pela sua gentileza de também cooperar com o nosso jornalismo. Agora sim, Icla Araújo já está aqui, não precisa nem fazer o taut, hein? Boa tarde, Icla. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos em casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclone extratropical que acabou atingindo aqui a região durante ontem e segue, segundo a previsão, durante os próximos dias também. Saúl, esse ciclone que passou, principalmente aqui no litoral, né, que é onde a gente vai trazer maiores informações, em Itajaí houve alguns danos, né? Teve algumas quedas de árvores que aconteceu e também queda de energia, mas que a Defesa Civil já informou que foi solucionado. Também houve a questão aqui em Balneário Camboriú, né, onde houve alguns registros, principalmente da maré alta, né, onde você consegue acompanhar nas imagens aí de casa que a parte da praia ali central ainda encontra com alguns pontos, né, um pouco mais cheios, um pouco mais alagados. Com certeza, durante o dia a prefeitura vai estar solucionando a situação. Houve também aí que acabou atingindo alguns pontos, algumas ruas, principalmente ali na rua, na altura da 1301, e está sendo todo acompanhado pela Defesa Civil do município e também pelos agentes de trânsito.
Nessas imagens que você acompanha de casa nesse momento, é da capital Florianópolis. Houve também essa questão da maré alta que acabou atingindo algumas ruas, algumas casas, principalmente que ficam em torno mais próximo das praias, né? Então, também está sendo acompanhado pela Defesa Civil. Durante a parte da manhã, houve algumas vias que ficaram com dificuldade, pouco interditadas, mas está sendo tudo acompanhado pela Defesa Civil dos municípios, Saul. Aqui em Camboriú, de acordo com o secretário de Defesa Civil, não houve nenhum tipo de ocorrência, nem questão de árvores, nem destilhamento, então com certeza vai continuar sendo daqui para frente, né, bem positivos os casos aqui no município, que graças a Deus não aconteceu nada, não prejudicou ninguém e também não atingiu nenhuma casa, Saúl. Tá certo, e Claraújo, muito obrigado pelas informações. Vamos ficar atento, né? Porque a noite de hoje também existe uma possibilidade de rajadas de ventos e ondas também, numa altura que foge completamente da normalidade. Muito obrigado, um abraço para você aí em Camboriú. Obrigado, Saúl. Uma boa tarde para você e para todos em casa. Tá certo. Obrigado, Icla. Um abraço. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, tem o Laboratório de Inovação. Foi lançado ontem aqui em Balneário Camboriú, no Expocentro Júlio Tedesco, e também a previsão do tempo.